Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estou aqui com você no nosso EAD Livro 1 mais uma vez. Hoje vamos estudar sobre a missão de Jesus. Ele, que é considerado o guia e o modelo da humanidade. Vamos entender o porquê dele ter essa consideração perante o mundo e também trazer um resumo dos principais ensinamentos da sua Boa Nova. Portanto, meu querido amigo, você está convidado a estar conosco no estudo de hoje. E eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Então, meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar a missão de Jesus e dentro desse aspecto, deste tema, vamos entender por que Jesus é guia e modelo da humanidade e trazer realmente um resumo dos principais ensinamentos do Cristo. E algo interessante que vale a pena nós refletirmos é uma informação que é trazida para nós no livro A Caminho da Luz. E nesse livro, lá no item A Comunidade dos Espíritos Puros, consta a informação de que existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor, e nas mãos dessa comunidade conservam-se as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vejam que interessante, uma comunidade de espíritos puros e são responsáveis pela direção da vida de todas as coletividades planetárias. E Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade de espíritos puros. E consta que ao redor, aqui nas proximidades da Terra, houve duas reuniões. Uma, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, quando o nosso planeta estava ainda sendo formado. E uma segunda, quando se decidia a vinda de Jesus à face da Terra. Então, por essas informações, por esse livro, que por sinal é fantástico, fica aqui a recomendação para a leitura dessa obra, nós temos condições de perceber a excelsitude de Jesus. Ele que é o construtor da nossa moradia, ele que já era um espírito puro, partícipe desta comunidade de espíritos puros antes mesmo do nosso planeta existir. E ainda consta no livro A Caminho da Luz que, por ignorar o amor de Jesus e o trabalho que vem realizando ao longo dos milênios, em nosso benefício, permanecemos imersos em sofrimentos atrozes. Essa informação não está no livro, a que está no livro é essa que está entre aspas, e que diz o seguinte: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Que lindo, não é verdade? Então, através dessas informações, nós percebemos que, na verdade, nós, ainda hoje, permanecemos imersos em tantos sofrimentos porque ignoramos a mensagem de Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudar a missão do Mestre. Só que nós não estamos aqui apenas para estudar a missão do Mestre. Nós estamos aqui essencialmente para viver a mensagem do Mestre, para transformarmos o nosso coração, para não mais ignorarmos o amor de Jesus. Nós queremos tanto ser felizes, nós queremos estarmos em comunhão com o Pai. E Ele nos ensinou como fazê-lo. Bastaria que nós vivenciássemos a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Se nós não quisermos mais sofrer, se nós não quisermos mais permanecermos imersos em tantas dores, não podemos mais ignorar a mensagem do Cristo. E aqui consta: o seu amor foi o verbo da criação do princípio. O amor foi a base de tudo. E o amor tem que ser a destinação final de todos nós.
Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, perdão, consta exatamente a informação de que Jesus é guia e modelo da humanidade. É realmente o nosso exemplo maior. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então consta aí a informação clara dos Espíritos no tocante à perfeição moral que nós podemos aspirar, e ela é exatamente a de Jesus. Isso não significa dizer que nós vamos conseguir aspirar à perfeição do Mestre em uma única reencarnação. Nós já sabemos que não. Nós precisamos de várias para irmos nos depurando pouco a pouco. Mas o importante é nós sabermos que sim, nós podemos aspirar à perfeição do Mestre. Há quem diga que jamais será perfeito como Jesus o é. Seremos sim. E é isso que é maravilhoso. Saber que nós fomos criados com a centelha divina do amor, com a lei de Deus em nossa consciência, que somos destinados à perfeição e à felicidade. Então chegaremos lá. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de determinados enfrentamentos com nós mesmos, porque os nossos maiores enfrentamentos, as nossas maiores dificuldades não são com o outro, mas conosco. É o olhar para si e perguntar: será que eu tenho condições de me melhorar? Será que eu tenho condições de vencer e de enfrentar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, esse ciúme, essa ansiedade, esse desespero, esse desequilíbrio que ainda há em mim? Então, quando eu olho para o Mestre e que eu percebo que ele já é, eu preciso acreditar que eu sou sim capaz, com esforço, com dedicação, mas eu também chegarei à condição do Mestre. Ele é nosso guia, ele é nosso modelo e ele é o tipo de perfeição moral que nós podemos aspirar. Então, temos que verdadeiramente aspirar e trabalhar dia a dia por isso. Jesus tem e tinha, na verdade, quando ele veio à Terra, ele tinha uma missão, e a missão dele continua também a mesma: elevar a humanidade, transformar a criatura para que nós possamos ser espíritos melhores. Então, Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir este pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, a missão dele é nos encaminhar para o bem. Para que nós possamos ser espíritos realmente benévolos, temos que desenvolver a lei do amor, temos que trabalhar o amor e temos também, claro, que adquirir conhecimento. Então, claro que Jesus nos deu o caminho, ele é o caminho, na verdade, para que nós possamos crescer como um todo. Para que possamos ser perfeitos, nós já sabemos que precisamos crescer na asa do conhecimento, da intelectualidade e da moralidade também. Então, quando ele diz aqui: tem por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, nós temos a lei de Deus gravada em nossa consciência, e Jesus fez exatamente transmitir, clarear essa lei para nós, para que nós possamos verdadeiramente cumprir essa lei em toda a sua pureza. Então ele diz: pode exprimir esse pensamento, para que nós possamos exprimir o pensamento, a ideia que já está ali em nós fomos criadas com ela, com esse pensamento, com essa ideia, mas para que nós possamos exprimir esse pensamento de forma plena e irrestrita, tivemos a necessidade de ter o nosso mestre querido aqui na Terra, trazendo essa mensagem, vivenciando essa mensagem, não apenas em palavras, mas em exemplos, em ações também.
E é exatamente o que nós dissemos aqui. Os seus ensinamentos não foram deixados apenas por palavras, mas, sobretudo, por exemplos. Então, nós temos muito conhecimento. Todos nós temos conhecimento, mas nos falta o quê? A vivência. Claro que a vivência não será da noite para o dia, mas ela precisa ser buscada todos os dias, em todo momento, em todas as oportunidades. Hoje mesmo, se você fizer uma reflexão, e hoje nós vamos trazer várias reflexões para você aqui. Se hoje você fizer uma reflexão, você vai perceber que em determinados momentos do dia, você poderia ter agido com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de entendimento, com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de amor. As oportunidades são diárias. Nós sabemos muito, estamos aqui estudando um estudo aprofundado da doutrina espírita. Mas será que nós estamos tendo verdadeiramente a disposição para exemplificar? Nós não podemos apenas ter o conhecimento, apenas ter palavras, sem que as ações reflitam aquilo que nós estamos falando. Senão, na verdade, queridos amigos, não há verdadeira mudança. A mudança não é feita por palavras, ela é feita por atitudes. E só quando nós conseguirmos, em nossas ações, refletirmos a lei de Deus, a lei de amor, é que verdadeiramente estaremos evoluindo e nos tornando espíritos benévolos, sábios, prudentes, puros e perfeitos, espíritos evoluídos. A vinda do Cristo foi assinalada por uma época especial, a gloriosa época de Augusto. Não havia, naquela época, não mais espíritos belicosos reencarnavam no nosso planeta, mas aqueles que preparariam a vinda do Cristo e seriam os seus seguidores. Quando nós estamos estudando, e essas informações constam também lá no livro Boa Nova, quando nós estamos de Humberto de Campos, quando nós estamos estudando exatamente essa época de Augusto, consta a informação de que naquele momento, esses espíritos belicosos que reencarnavam antes, eles não estavam reencarnando nessa época. Por quê? Porque houve todo um planejamento para que Jesus pudesse vir à Terra e trazer a sua mensagem cristã. Então, não mais esses espíritos ainda tão imperfeitos reencarnavam, mas espíritos que ajudariam o Mestre na sua missão, que estariam vindo para preparar a vinda do Cristo e seriam os seus seguidores. Então, vejam realmente o quão grande, o quanto de preparação e de planejamento não houve para a vinda do Mestre ao planeta Terra. Então, também no livro A Caminho da Luz, lá no item A Manjedoura, consta, mostra que a humanidade estava em condições de receber os ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E o que nós podemos perceber nesse momento, então? Que tudo realmente teve um tempo, teve um momento apropriado. Na verdade, desde o planejamento da Terra, quando nós já vimos que Jesus estava ali à frente, mas houve reunião dessa comunidade de espíritos puros para que Jesus pudesse vir à Terra. Tudo foi planejado com muita antecedência, séculos antes, para que ele pudesse vir. Na época de Augusto, houve toda essa preparação, de modo que, meus queridos amigos, quando Jesus efetivamente veio, nós já estávamos preparados, nós já estávamos com uma certa maturidade espiritual para isso. Vocês viram, nós estamos estudando isso já desde o início do EAD, como vários missionários vieram trazendo pequenas verdades da mensagem do Mestre, preparando a humanidade para que quando ele chegasse com a sua mensagem mais ampla de amor, nós já estivéssemos em condições de compreender
aquilo que ele falou e ensinou para nós. Então, claro que nós hoje já estamos numa maturidade espiritual maior do que há 2000 anos. Mas naquela época nós apresentávamos a maturidade necessária para recebê-lo. E, claro, vamos continuar e continuamos dia a dia ampliando os nossos conhecimentos, a nossa moralidade, a nossa sabedoria, a nossa maturidade, maioridade realmente espiritual. A sua mensagem, a mensagem do Mestre como enviado de Jesus, vararia os séculos, ninguém tem dúvida disso, para beneficiar a toda a humanidade. Ao contrário dos valores utilizados pelos homens, sua força extraordinária é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta no poder supremo. Se nós fôssemos falar de cada um desses pontos, cada uma dessas virtudes, nós iríamos ter uma aula para cada uma delas. Mas, se nós buscarmos aplicar o amor, nós conseguiremos aplicar, vivenciar todas elas. Porque, na verdade, lembremos, Jesus disse: toda a lei e os profetas encontram-se resumidos no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor resume a mensagem do Mestre. Por isso, meus amores, meus queridos amigos, que nós devemos tanto trabalhar verdadeiramente o sentimento do amor em nossos corações. Ainda somos muito egoístas, ainda somos muito orgulhosos, e o orgulho é contrário à humildade, e nós só conseguimos amar quando nós somos humildes. Então percebam aí que a nossa luta ainda é muito grande, porque nós vivemos em conflito com o nosso eu orgulhoso e egoísta, com aquele eu que eu quero e desejo me tornar. Mas a mensagem do Mestre está aí. Se eu sei que este é o caminho, amor, bondade, humildade, paciência, tolerância, fé, eu preciso realmente olhar para dentro de mim, ver aquilo que precisa ser mudado, fazer uma reflexão diária. Nossa reflexão, nosso autoconhecimento, o nosso enfrentamento é diário. E aí, realmente, reconhecendo aquilo que nós precisamos mudar, nós vamos mudando pouco a pouco. Percebam, então, aqui, pela mensagem, que nós vemos que Jesus veio trazer a boa nova para todos, para aqueles que eram infortunados, para os pecadores, para aqueles que choravam, para, na verdade, os deserdados do mundo, os desprotegidos, os desclassificados. Ele veio para aqueles que mais necessitavam, para aqueles que mais sofriam. Ele, na verdade, veio para aqueles que queriam ouvir a sua mensagem, para aqueles que o coração clamava por algo melhor, algo que pudesse lhes dar esperança de dias melhores. Consta também que Jesus, ao trazer os fundamentos eternos da verdade e do amor, ele não veio naquele momento para os soberbos do mundo, para os orgulhosos, para aqueles que se achavam melhores do que todos. Não. Ele veio para aqueles que já estavam prontos para ouvir a sua mensagem. Ele sabia que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iríamos buscá-lo, recorrer a ele. Mas ele sabe hoje, e sabia naquela época, que tudo tem seu tempo e tem a sua hora. Mas certamente ele veio reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade, na mesma estrada luminosa do amor, dizendo e mostrando para nós que todos nós somos irmãos, que todos nós precisamos nos amar, que todos nós precisamos fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Porque, na verdade, o amor tem que ser amplo, o amor não tem que ter limites, barreiras. O amor é para todos, para mim e para o meu próximo também. E assim ele veio, na verdade, unir todas as criaturas. E todos nós, todas as religiões, como diz aqui, já estariam irmanadas em um único sentimento, se o nosso orgulho, se o nosso egoísmo, se a nossa prepotência
não fosse tão grande. Se nós não nos achássemos melhores, ou se nós não fôssemos ou nos achássemos detentores da verdade, da nossa religião, dos nossos conhecimentos, se nós não achássemos que o outro é menor, é pequeno ou sabe menos. Enquanto nós nos colocamos numa condição de autoridade, de superioridade, nós jamais encontraremos o verdadeiro amor em nossos corações. Nós jamais conseguiremos nos irmanar como Jesus a todo momento nos ensinou e clama para que assim nós façamos. Então, quando eu critico, quando eu julgo, quando eu digo que só a minha posição, só o meu entendimento é o melhor, que só a minha ideia, só a minha verdade deve preponderar, quando eu estou realmente em total dificuldade de aceitar as diferenças, por quê? Porque só quem pensa e faz como eu penso e como eu faço é o certo, eu estou muito longe do objetivo maior de todos nós, que é nos amarmos e realmente vivenciarmos a fraternidade entre nós. Ainda trazemos dentro desse contexto da mensagem cristã uma passagem do livro Roteiro, que diz o seguinte: não, a mensagem do Mestre não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. O Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Ele não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. O que ele nos pede? Apenas que nós nos amemos. Ele não pede muito, ele não pede milagres, ele não pede nada que exija fórmulas complicadas, ele não pede que nós sejamos heróis ou santos de um dia para o outro. Ele não pede nada disso. Ele só pede que amemos. É tão difícil assim? Ainda é. Não era para ser, porque o que ele nos pede é algo tão maravilhoso. O amor que ele pede que nós tenhamos para com o próximo é o amor que todos nós queremos para si, para nós mesmos. É o amor que eu quero que me seja destinado. Ora, se eu quero o amor, por que não amar? Se eu quero carinho, por que não dar carinho? Se eu quero compreensão, paciência, por que não compreender? Por que não ser paciente? Então não era para ser tão difícil, mas ainda nos é. Mas nós precisamos lembrar que, na verdade, seria muito mais difícil se ele não tivesse vindo até nós trazer o seu exemplo, mostrar para nós como fazer, como amar. Então nós temos o nosso mestre como modelo e guia. Basta olharmos para ele, basta pensarmos nele, basta lembrarmos da sua mensagem, basta lembrarmos dos seus exemplos, das suas palavras, daquilo que ele diria nesse momento para nós. Se ele tivesse diante de si as dificuldades que nós temos no hoje, o que ele diria para nós? Reflitamos sobre isso. Com certeza vai ficar muito mais fácil para nós lidarmos com os nossos desafios, com os nossos enfrentamentos conosco mesmos. E aí, pouco a pouco, nós vamos conseguindo vencer os nossos corações ainda endurecidos. Mas é um trabalho diário. Hoje estamos vendo a mensagem dele, mas precisamos sair dessa aula com a alma renovada. Realmente, esforço diário, luta, perseverança e fé para mudarmos em nós aquilo que ainda é preciso. A partir de agora, então, nós vamos trazer ainda mais reflexões para você, para nós, na verdade. Então, a partir de agora, nós vamos começar a trazer os resumos da mensagem do Cristo. E dentre elas, nós vamos realmente
fazer com que você faça algumas ponderações íntimas, algumas reflexões pessoais, para que você possa avaliar se você está conseguindo colocar em prática e vivenciar os ensinamentos do mestre. Então, vamos correlacionar agora o assunto da nossa aula, a nossa aplicação prática no nosso dia a dia? É isso que nós vamos trazer para você a partir de agora. E os ensinamentos de Jesus são vários. Nós vamos, como nós falamos, vamos trazer alguns pontos que resumem perfeitamente a missão, a mensagem, a boa nova do Cristo. E o primeiro ponto que nós queremos destacar é a humildade. Jesus, desde o nascimento, demonstrou para nós que a humildade é um fator importantíssimo e fundamental para a renovação da nossa alma e do nosso ser. Precisamos realmente trabalhar a humildade, porque quem é humilde não é orgulhoso, mas enquanto nós deixamos que o orgulho prepondere em nossas vidas, nós não conseguimos ser ainda humildes e, como tal, aplicarmos a lei de Deus. Então, nesse momento, eu faço a seguinte proposta a você. Apresente uma proposta de prática da humildade no ambiente familiar ou profissional. É difícil para nós ainda vivenciarmos a humildade, certo? Precisamos ter um propósito. Precisamos realmente estabelecer uma meta, um plano de ação para que nós possamos trabalhar esse sentimento. No primeiro momento, não vai ser espontâneo, óbvio que não, mas não tem problema. No primeiro momento, vai ser decorrente da disciplina, do dever, mas com o tempo virá a espontaneidade. Então, pare um pouquinho, pode parar a aula aqui, dê um pause e pense em que momento ou com que pessoas você tem mais dificuldades para ser humilde. Então, talvez seja com essa pessoa que você precise, nesse primeiro momento, fazer essa proposta de prática de humildade, esse plano de ação para com essa pessoa. Vamos começar a estabelecer metas, atitudes, condutas na nossa vida para alcançarmos a vivência dos ensinamentos do Cristo. Então, nesse momento, anote no seu celular, num papel, nas suas anotações, a sua proposta de prática de humildade no seu ambiente familiar ou mesmo no seu profissional. Ok? E agora vamos seguir adiante. Então, a humildade, nós estamos falando da humildade, é a virtude muito esquecida entre vós, nos diz ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem pouco seguidos são os seus exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Sem humildade, não temos como ser caridosos para com o nosso próximo. E sem a caridade, não temos como ser salvos, porque fora da caridade não há salvação. Portanto, meus queridos amigos, a humildade é o sentimento que verdadeiramente nivela as criaturas. Quando somos humildes, percebemos que realmente não somos melhores do que ninguém. Em momento algum, jamais a humildade nos deixa ver ou agir desta maneira. Jesus, quando lavou os pés do apóstolo, Jesus, ao nascer na manjedoura, Jesus, a comer e se reunir com os mais pequeninos, considerados os mais pequeninos do mundo, mostrou ali, deu o exemplo da verdadeira humildade. E mesmo ele, fazendo tudo isso, ele
está e sempre esteve acima de toda a humanidade, de todos os profetas, acima de todos nós. Então a humildade jamais torna alguém pequeno, jamais apequena qualquer criatura. Ao contrário, a faz grande diante da terra e diante de Deus também. A lei de amor. Então a humildade é o primeiro ensinamento. A lei de amor. Jesus nos mostrou a lei de justiça, de amor e de caridade. A lei de amor é a lei mais importante. É aquela que cura todas as nossas dores, todas as nossas angústias, que transforma os mais endurecidos corações. Não há quem consiga verdadeiramente evitar o amor. Não há quem não se dobre, não há quem não se transforme ao contato do amor. O amor contagia, o amor é fantástico, o amor contamina, o amor realmente é sublime. Então, a nossa reflexão deste momento identifique a presença desse ensinamento da lei de amor em sua vida. Pense de forma rápida, eu tenho certeza que em 2, 3 minutos você consegue claramente pensar no amor em sua vida. A presença do amor está aí. Você consegue perceber? Nós nos fixamos tanto nos erros, tanto nos desafios, tanto nos sofrimentos, quando nós poderíamos, na verdade, pensar em tudo de bom que nos acontece, que nos aconteceu no hoje, que nos acontece todos os dias. Então pense o que representa situações, pessoas. Pense hoje naquilo que representa, que demonstra a presença do amor em sua vida. Faça isso, dê um pause rapidinho, ok? Pausou, escolheu, pensou, muito bem. Então vamos dar sequência. Diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. Vejam aí, preocupando-se com o próximo, renunciando a si mesmo para amparar, para aliviar a dor do próximo. É considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito, nos mostrando então que todos nós somos irmãos, todos nós vamos nos encontrar cada vez mais a partir do momento que realmente nos virmos como tal, iremos nos mundos mais superiores reunir-nos com esses espíritos, fazendo e tornando a família universal realmente uma realidade. Porque hoje nós sabemos que todos nós somos filhos do Criador, mas nós ainda não vivenciamos essa família universal. Eu ainda não consigo ver realmente o outro, o próximo, como meu irmão. É difícil nós vermos aqueles que são consanguíneos. Muitas vezes nós temos ali um relacionamento conflituoso com os nossos familiares. O que dirá com aqueles que às vezes eu nem conheço, pessoas que não estão nem próximas a mim? Eu ainda os vejo com uma certa indiferença. Então eu ainda não sinto a lei de amor plenamente, eu ainda não vivencio a lei de amor plenamente, porque quando isso acontecer, eu não conseguirei ser feliz se o meu irmão também não for. Eu não conseguirei sorrir quando o meu irmão chora. Eu jamais serei indiferente à dor do outro. E quando nós falamos
do amor e da justiça de Deus. Isso também é um ensinamento do Mestre. Ele nos trouxe o amor, mas ele também nos mostrou que Deus é justo. E a justiça de Deus, ela é plena, ela é perfeita e ela está presente em todo o universo. Então, nesse momento, eu peço a você que você lembre de um fato que comprove a presença do amor e da justiça de Deus em sua vida. E isso é algo que nós não temos como fugir. A justiça divina, ela é perfeita. E nós sabemos disso. Até temos o hábito de dizer: a justiça tarda, mas não falha, a justiça divina, principalmente. Ela não falha. E ela também não tarda, não. Parece que ela não acontece no tempo certo para nós, que temos ainda uma visão limitada de tempo e queremos tudo para ontem. Mas Deus não é assim. Deus sabe o tempo de tudo acontecer em nossas vidas, inclusive a aplicação da sua justiça. E observação aqui para cada um de nós: a justiça de Deus está sendo aplicada nesse exato momento, para mim, para você, para todos nós. A justiça de Deus, ela é ininterrupta, ela não para, ela está acontecendo neste exato momento com você, na sua vida. Então pense, reflita sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus. E veja se você consegue realmente lembrar de um fato que comprove essa presença na sua vida. Tá bom? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante, em cada circunstância trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Vejam, o que nós estamos vendo aí na questão 876 de O Livro dos Espíritos? Que a lei de justiça, ela está gravada na nossa consciência. Não consta também no Livro dos Espíritos onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, está tudo em nós. Claro que nós, à medida que nós vamos reencarnando e tendo as experiências, nós vamos o quê? Ampliando esse conhecimento. Está ali o germenzinho, a semente. E nós vamos ampliando e ampliando o nosso conhecimento e com isso as nossas vivências, e assim vamos evoluindo. Mas está em nós. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, tão misericordioso e bom, que ele já deixou ali em nós, exatamente para que esse sentimento que é inato, sentimento de justiça, não é algo que eu adquiro com a humanidade, ele se aprimora com a moralidade e com o entendimento, mas é inato à criatura, exatamente para que eu possa, desde sempre, ter condições de me pautar por aquilo que é justo. E como saber aquilo que é justo? Aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu irmão. Então, meus queridos amigos, nós temos em nosso coração a regra da verdadeira justiça. E se nós lembrarmos desse conselho, basta trocar de lugar com o meu próximo, que eu vou saber exatamente se o que eu estou fazendo é correto, é adequado, é bom, é útil ou não. Mais um ensinamento trazido por Jesus: fidelidade a Deus. Precisamos verdadeiramente ser fiéis ao Pai. E será que nós somos? Será que nós estamos sendo fiéis? Será que a nossa fidelidade está sendo a Deus ou a Mamon? Ou a mim mesma, aos meus interesses? Porque quem é fiel realmente ao Pai mostra essa fidelidade em tudo que faz, nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas vibrações. Quem é fiel a Deus, percebam bem o que eu vou falar agora. Quem é fiel a Deus renuncia às suas próprias vontades, ao seu querer, pela vontade de Deus. Hoje, nesse exato momento, pondere
aqui o significado que você dá à religiosidade em sua vida. Até que ponto a religiosidade, a sua fé, a sua confiança, a sua fidelidade a Deus é realmente prioridade em sua vida. Se hoje você está, hoje ou ontem ou amanhã, você se vê diante de um conflito da sua vontade, daquilo que você quer e a vontade de Deus. O que você tem feito? O que nós temos feito? Nós temos realmente aplicado essa fidelidade a Deus e feito aquilo que nós sabemos que Ele espera de nós? Ou estamos ainda tentando fazer com que prevaleça a nossa vontade? Burlando, ajustando, deturpando a lei divina para os meus interesses. Isso é ou não é ter fidelidade? Isso não é ter fidelidade ao Pai. Fidelidade é quando eu realmente priorizo a mensagem, Deus, a sua missão, os seus princípios, a sua vontade, a sua lei acima de mim mesma. Então pense, expresse para você o significado que a vida que você dá à religiosidade, que a vida hoje lhe proporciona para que você demonstre a sua fidelidade a Deus. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Alguém duvida da fidelidade dele para conosco? Não, com certeza não. Pois é. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Nós estamos tendo provas e nós sentimos a presença de Deus fiel a nós, lutando, trabalhando, buscando o nosso melhor. Ainda nem o conhecíamos, ainda não o conhecíamos e ele já nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Significa que a mim tudo pode. Venha a nós, mas nós irmos até o outro, nós retribuirmos ao Pai a fidelidade, aí nós não podemos. Queremos amor, queremos amparo, queremos a felicidade, queremos a salvação, queremos que o Pai nos prive do sofrimento e da dor. E nós? Com o que nós estamos a retribuir? Só com pedidos? Só com clamores? Não. A nossa fidelidade, ela é demonstrada também com as nossas atitudes. Então, por mais difícil que ainda nos seja, precisamos sair do nosso comodismo. Precisamos de disciplina. É muita disciplina, meus queridos amigos. Por quê? Porque nós ainda somos muito frágeis e imperfeitos. A disciplina é para que nós estejamos a todo momento orando e vigiando. Nós não podemos, e é verdade isso, pelo menos isso é uma verdade para mim. Eu não sei se é para você, mas para mim é. Eu não posso descansar um minuto a minha mente, a minha vigília. Senão, quando eu vejo, eu já estou pensando, vibrando alguma coisa que não é muito boa. Então, o nosso controle precisa ser constante. Para isso, precisa ter disciplina, muito foco. Eu preciso saber que eu quero ser realmente uma serva de Deus. Eu realmente quero demonstrar essa fidelidade a Deus. E esse querer precisa ser forte. Por quê? Porque as nossas imperfeições, elas vêm à tona. E se eu não souber muito bem o que eu quero, se eu não conseguir olhar para mim mesma, eu só vou querer receber e eu não vou querer dar. Então é o que ele diz aqui. Nós, essa possibilidade, essa necessidade de retribuição, ela tem que existir. Eu tenho que ter consciência dela para que eu realmente possa fazer o que me cabe. Amor ao próximo. Alguém duvida também que essa é
uma das grandes verdades, uma das grandes e mais importantes mensagens que Deus nos deixou, a necessidade de nós amarmos o nosso próximo. Então, nesse momento, vem a nossa reflexão. Vocês já viram que hoje a aula é bem reflexiva, mas tem que ser, meus amores, porque com essa temática, se nós não sairmos dessa aula um pouquinho melhores, ou pelo menos um pouquinho mais conscientes daquilo que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas mais evoluídas, não adianta nós estarmos aqui aprendendo, para só trabalhar a intelectualidade e o coração continuar endurecido. Então, reflita sobre a postura que você tem adotado para seguir esse ensinamento de Jesus. Hoje, você conseguiu dar uma demonstração de amor ao próximo? Hoje, o que você fez pelo seu irmão? O que você pensou? O que você vibrou? Que emoção você emitiu? Que palavras você a ele dirigiu? Que atitudes você tomou de amor ao próximo? Reflita, pondere, para que você mesmo possa chegar à conclusão positiva ou não tão positiva daquilo que você precisa mudar, ampliar, trabalhar, aperfeiçoar. Então, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E não há dúvida disso. Porque se nós temos dificuldades em amar o nosso próximo quando ele não é um inimigo, amar os amigos é fácil, amar os familiares também é relativamente fácil, embora possa haver ali alguma relação mais conflituosa, mas é mais fácil. Amar o outro quando o outro não nos prejudica também já não é tão fácil, porque já é o outro, mais distante, mas ainda é mais fácil do que amar um inimigo. Então, o amar o inimigo, aquele que me prejudica, aquele que me quer mal, aquele que faz o mal para mim, sem dúvida nenhuma, é a demonstração maior de amor ao próximo. Nosso exemplo, nosso guia, o Mestre. Lembrando agora do que ele, na verdade, nos ensinou durante o seu desencarne, quando, mesmo sendo crucificado por todos nós, ele nos amou. Ele pediu ao Pai por nós. Ele, claro que ele não nos via como inimigos, certo? Óbvio que não. Ele nos via como seus irmãos e nos amava, mas nós o víamos como inimigo. Nós o tratamos como tal. E ele conseguiu amar a cada um de nós, mostrando que nele não havia mais egoísmo e orgulho, só realmente o sentimento puro de amor ao próximo. Outro ensinamento sobre o reino de Deus. Jesus vai nos mostrar que, na verdade, o reino de Deus depende de nós. O reino de Deus está no nosso íntimo, no nosso coração. A partir do momento que eu vivencio verdadeiramente a sua boa nova, eu sinto, eu vivo o reino de Deus, de paz, de felicidade, de plenitude, de amor. Esteja eu na matéria, esteja eu aqui na terra, nesse mundo de expiações e de provas, esteja eu na erraticidade, esteja eu em um mundo feliz. Porque o reino de Deus, na verdade, ele decorre de um sentimento interior. Ele não é externo a mim, mas ele é interior. Então, nesse momento, eu peço a você que você correlacione o reino de Deus com a autoestima. E por que, Evelyn, essa relação? Por que a autoestima ela tem relação com o reino de Deus? Sim, óbvio que tem relação, porque a autoestima faz com que eu me ame, faz com que eu perceba a importância de trabalhar em mim
tudo aquilo que é nobre. Se eu me amo, se eu quero ser feliz, eu sei que eu preciso me modificar. Eu sei que eu preciso me transformar para melhor, para que o reino de Deus possa estar em meu coração. É como nós falamos, o reino de Deus não está no outro, não está fora, está em mim. Eu preciso me amar, eu preciso realmente buscar tudo aquilo que possa me elevar como ser humano, para que eu possa me depurar. Então, se eu não tenho uma autoestima boa, se eu não me amo, se eu, na verdade, não consigo me olhar como sendo filho de Deus, nascido para a felicidade e para a perfeição e não para o sofrimento, eu não consigo encontrar o reino de Deus. Então, nesse momento, faça essa correlação, pense, reflita um pouquinho sobre isso. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Meus queridos amigos, ou regra, sugestão, aconselhamento difícil de nós colocarmos em prática. E eu me coloco aqui nessa condição também. Como nós temos dificuldades de realmente viver e agir bem no hoje. Nós estamos presos ao ontem, o que foi feito, o que fizeram conosco, o que nós fizemos contra as pessoas, os nossos erros, as nossas culpas, as nossas falhas, e nos culpamos quando nós não conseguimos mais mudar o ontem. E vivemos inquietados, angustiados, ansiosos pelo amanhã, pelo obstáculo de amanhã que eu preciso já tentar resolver hoje para que quando ele chegar eu já esteja numa condição melhor. Não é que nós não tenhamos que, claro, planejar, não é isso. Mas a questão não é planejar ou não planejar. A questão é não te inquietes, não perca o teu equilíbrio, não perca a tua harmonia por conta disso. Pense, reflita, pondere, mas com equilíbrio. Viver, agir bem no hoje e caminhando um dia de cada vez. Se nós conseguíssemos viver mais o hoje, eu só posso mudar o hoje, eu não posso mudar o amanhã. Eu não posso transformar ainda o amanhã porque ele não chegou. Se eu quero transformar o amanhã e fazer com que o amanhã seja melhor, eu tenho que trabalhar hoje. Eu tenho que plantar hoje, eu tenho que transformar o meu hoje, eu tenho que fazer melhor o meu hoje. Então, é isso que Jesus está dizendo para nós. Nós precisamos edificar o reino de Deus nos nossos corações. E para isso, preciso aprimoramento, esforço, ordem, aplicação nos desígnios do Mestre? Com certeza. No hoje. No trabalho metódico, na harmonia necessária? No hoje. Isso é que é ainda muito difícil para nós. Então, meus queridos amigos, que nós possamos ler essa passagem 1 milhão de vezes para ver se entra na nossa mente e principalmente no nosso coração. Não vamos nos inquietar pelo amanhã. Vamos viver bem o hoje, vamos planejar o amanhã, mas com serenidade e equilíbrio. Necessidade do perdão, outra grande, importante e fundamental mensagem deixada pelo Mestre. Todos nós sabemos que precisamos perdoar. Se nós não conseguirmos perdoar no hoje, nós não conseguimos nos elevar, nós não conseguimos viver a caridade, nós não conseguimos viver a fraternidade, nós não conseguimos realmente encontrar o reino de Deus em nossos corações. Então, precisamos aprender a perdoar
o outro, nos perdoar, o auto-perdão, aceitar o perdão de Deus, que muitas vezes nós nos sentimos impossibilitados, não merecedores do perdão divino. Tudo isso acontece conosco. Então, precisamos perdoar. Se hoje nós ainda estamos com dificuldades disso, precisamos enfrentar esse sentimento. Se a mágoa ainda está ali em nosso coração, ferindo, machucando, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, reflita sobre uma experiência que tenha vivido, na qual houve a oportunidade de perdoar ou de ser perdoado. Reflita nesse exato momento sobre uma oportunidade, uma experiência que você tenha vivido, na qual você perdoou ou foi perdoado. Pense, reflita no quão importante significou essa experiência para você. Se você perdoou, como você se sentiu? Você não se sentiu mais livre? Como se você tivesse tirado um peso gigantesco do seu coração? Se você foi perdoado, isso não lhe trouxe uma serenidade, uma paz, um alívio, um bem-estar? Pois muito bem. Esse é o sentimento que deve preponderar em nossas vidas, sempre e cada vez mais. O perdão une as criaturas. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Vejam aí quando Emmanuel diz: aquele que perdoa, ele conquista o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Porque é isso. Nós nos libertamos das amarras, das algemas que ainda nos prendem à terra, à imperfeição, à dor e ao sofrimento. Nesse momento, nós nos habilitamos para renovações sublimes, para a felicidade, para o amor, porque é isso que representa o perdão. Eu sei, nós sabemos o quão difícil, na verdade, é para nós perdoarmos ainda. Nós ainda temos muitas dificuldades. Por isso, meus queridos amigos, eu trago para vocês um videozinho. Nós temos no nosso canal, lá na playlist de perguntas e respostas, nós temos vídeos mais curtos, não são vídeos extensos como os das aulas que nós damos, são vídeos mais curtinhos, onde nós abordamos determinados assuntos, determinadas questões que nos são colocadas. E uma delas que nos chegou foi exatamente o que fazer para perdoar, porque que nós precisamos perdoar, todos nós sabemos, todos nós sabemos. A questão é, o que fazer? Como realmente conseguir vivenciar esse perdão em nossas vidas? São 8 minutinhos de vídeo, eu peço a você a sua paciência, mas eu trago aí algumas dicas, algumas orientações que me parecem podem ajudar você a conseguir o perdão. Então vamos assistir? Olá, meus amores! Sempre bom estar aqui com vocês no Conhecendo o Espiritismo. Vamos hoje trazer o questionamento da Juliana. Ela nos pergunta como fazer para perdoar, para curar a mágoa e ter uma relação saudável com a pessoa. Eu vou trazer aqui para vocês 10 orientações, 10 observações que eu acho que vão ajudá-los nesse processo de perdão. Primeiro ponto é lembrar que aquela pessoa que ofende, ele é um enfermo da alma.
ainda é um doente, ainda é uma pessoa que espiritualmente precisa da nossa compreensão, do nosso olhar de entendimento e de compaixão. Ver que ele precisa mais do nosso entendimento do que o inverso. Quando a gente consegue percebê-lo ainda como um enfermo da alma, isso nos ajuda a olhar para ele com mais caridade, com mais amor, e fica, portanto, mais fácil de perdoar e de tirar essa mágoa. 2. Lembrar que o perdoado, ele é alguém que ainda está em débito com a justiça divina, mas aquele que perdoa já está no caminho do amor. E lembrando, assim, que nós estamos aqui para um processo de evolução, de busca da nossa perfeição espiritual. Então, quem perdoa já está um passo à frente daquele coração que machuca. Quando a gente age igual o ofensor, também ofendendo, nós somos tão ofensor quanto ele. Quando nós perdoamos, já estamos num caminho positivo. E quando a gente consegue perdoar e amar aquele coração, aí nós já estamos numa ascendência maravilhosa a caminho do bem e da perfeição espiritual. 3. O perdão te ajuda a seguir adiante, porque ele limpa a tua mente e permite que você foque naquilo que realmente importa. 4. O perdão também é uma vitória sobre si mesmo, porque quando a gente perdoa, a gente não permite que as dificuldades da vida nos paralisem. A gente é mais forte que os problemas da vida e a gente realmente vai em busca daquilo que realmente importa, dos nossos objetivos, das nossas conquistas, daquilo que de fato vai trazer benefícios para a nossa vida e para a nossa conquista espiritual. 5. O maior beneficiado com o perdão não é o perdoado, mas é você mesmo, é quem perdoa. Porque quem não perdoa carrega um peso enorme. Toda a sua vida é como uma carga muito pesada que a gente carrega nos ombros. E quando a gente perdoa, a gente se liberta daquela carga, daquele fardo. Então a gente se torna uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais serena, uma pessoa muito mais feliz. Então nós somos os maiores beneficiados quando a gente perdoa e quando a gente se livra da mágoa. 6. O perdão é um ato de bom senso, de inteligência, de compreensão. Veja, muitas vezes, aquele coração que age indevidamente, que nos maltrata, ele está dando o seu melhor. É aquela parábola da árvore e da figueira. Nós não podemos dar frutos aos quais nós não temos. Então, quando a gente compreende o outro, quando a gente vê as limitações do outro, quando a gente vê ainda a evolução moral e espiritual daquele ser, a gente consegue perceber o que ele tem condições de dar. Muitas vezes ele não dá e não retribui com aquilo que nós almejamos, mas muitas vezes é o máximo que ele tem condições de dar naquele momento. No futuro, quando ele tiver mais entendimento e melhora, ele vai poder dar mais, mas nesse momento ele não pode. Então, quando a gente vê o outro com compreensão, com bom senso, com inteligência, que a gente percebe as limitações do próximo, a gente consegue seguir mais facilmente, se libertar dessas amarras e perdoar mais facilmente. 7º ponto. É super importante o perdão para a nossa evolução espiritual. O Livro dos Espíritos nos mostra que a verdadeira caridade, ela envolve 3 aspectos, que é o que a gente chama de BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão das ofensas. Benevolência para com todos é um olhar de amor, de bondade, de caridade para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias é a gente não se fixar apenas nos pontos negativos que aquela pessoa tem, mas a gente procurar ver as virtudes que ela já consegue ter na sua caminhada em busca da evolução. E perdão das ofensas, que é o objetivo maior de todos nós, porque nos aproxima de Deus e da verdadeira caridade. Então vamos procurar aplicar o BIP, estaremos muito mais próximos da nossa evolução. 8. Perdoar não significa esquecer. Nós temos consciência, então nós vamos lembrar daquele fato. Perdoar, quando a gente diz, é o quê?
não guardar mágoa, não guardar rancor em relação àquela pessoa e conseguir no futuro ficar mesmo feliz pelas conquistas dela, porque isso demonstra muitas vezes que ela está caminhando, que ela está evoluindo, que ela está também procurando se melhorar. E com isso significa que no futuro muito menos ela vai ofender, muito menos ela vai magoar o ser humano. Então, não é esquecer, mas é não guardar mágoa e rancor em nossos corações. 9. Perdoar os inimigos é também pedir perdão a nós mesmos. Lembremos que nós também já magoamos, nós também já ofendemos o próximo e estamos constantemente precisando do perdão das outras pessoas e principalmente do perdão de Deus. Então, quando a gente aprende a perdoar o outro, a gente também aprende a perdoar a nós mesmos, os nossos erros, os nossos equívocos, aplicando sempre aquela orientação de condenar não e nunca, corrigir-se sim e sempre. Então não vamos também nos condenar sobre os nossos equívocos ainda, faz parte do nosso processo evolutivo, mas vamos nos corrigir a todo momento, certo? E por fim, o 10º ponto é a terapia do perdão que eu deixo aqui para vocês. Quem tem essa dificuldade, que possa por 30 dias escrever numa folha de papel, mais ou menos tamanho A4, escrever até que acabe aquela folha, dizendo o seguinte, escrevam, eu me perdoo e perdoo os meus inimigos, encarnados e desencarnados. Todo dia escrevam uma folha completa por 30 dias. Com certeza, no fim desses 30 dias, você vai estar vendo aquela outra pessoa com um outro olhar, de uma forma mais positiva. Então, escreva-se, eu me perdoo e perdoo os meus inimigos encarnados e desencarnados. E ainda mais uma terapia. Imagine-se na hora das suas preces, quando você estiver realmente entrando em sintonia com Deus, mentalize você abraçando aquele coração que você tem um relacionamento difícil. Você vai ver que no início, mesmo em pensamento, é difícil abraçar. Mas com o tempo, o teu pensamento vai se acostumando, vai se adaptando e você vai conseguindo abraçá-lo mentalmente. Até que um dia você consiga abraçá-lo de verdade, na vida real. E isso vai ser também mais um caminho, mais uma orientação que vai ajudar você no caminho do perdão. Perfeito, Juliana! São esses os esclarecimentos que eu gostaria de trazer para você. Espero realmente que possa ajudar você. Muito obrigada, querida, pela sua participação. E continuem conosco. Um grande abraço. Pois muito bem. Vimos aí, então, tivemos a oportunidade nesse momento de trabalhar algumas orientações para o perdão. Sabemos que o perdão é difícil, mas quando nós trouxemos esses pontos para a nossa reflexão, não temos como não permitir que a nossa mente, que o nosso entendimento, que a nossa intelectualidade, que o nosso bom senso, que a nossa razão fique esquecido. Não temos como fazer isso realmente. Por quê? Porque nós somos chamados a refletir sobre muitos aspectos que envolvem a questão do perdão. E realmente fica mais fácil, pelo menos me parece, que fica mais fácil nós trabalharmos o nosso coração para o perdão, o auto-perdão ou o perdão para com o outro. E a terapia do perdão funciona de verdade. Podem fazer a terapia do perdão, que vocês vão perceber que passado esse tempo, o coraçãozinho de vocês já vai estar melhor. Evelyn, mas se passarem os 30 dias eu ainda precisar de mais, continue fazendo até você conseguir perdoar, ok? Oração, ensinamento do mestre, o valor da oração. Ele nos mostrou em todos os momentos a importância de nós nos conectarmos com o Pai, orarmos verdadeiramente para o Pai, para que nós estejamos ali em sintonia fina com o Pai, com a espiritualidade superior, porque nós sabemos que através da oração nós obtemos a força, o amparo, a confiança, a serenidade, o ânimo, a fé, a resignação que nós precisamos para lidar com as dificuldades da vida. Então, reflita nesse momento sobre uma situação por meio da qual tenha comprovado o valor da oração. Certamente, você deve ter vários exemplos em sua vida
que tiveram, né, que na realidade demonstraram a você o valor, a importância da oração. Eu realmente não conheço pessoas que ainda tenham me dito que após orarem não se sentiram melhor, não se sentiram mais leves, mais confortadas, que não perceberam o auxílio do Pai. Então, nesse momento, reflita você sobre essa situação, sobre essa experiência que lhe foi valorosa. Sobre ainda o valor da oração, os espíritos sempre disseram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. O bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, de forma sublime, vem nos mostrar então a importância do sentimento. Quando nós orarmos, nós precisamos estar orando de coração, com o nosso sentimento real, ali, verdadeiramente, buscando essa sintonia com Deus, com a espiritualidade. Não é orar apenas por dever, não é orar porque eu estou acordando, porque eu estou adormecendo. É verdadeiramente entregar-se naquele momento, de coração, de alma, de espírito, para o Mestre. Essa oração, ela pode ser até silenciosa, mas ela será ouvida, porque ao Pai importa o sentimento, o coração e não a forma. E aí, meus queridos amigos, nós vamos finalizando então a nossa aula, deixando mais uma reflexão para você. Hoje a aula foi realmente muito reflexiva. E aqui fica a seguinte questão: vamos deixar Jesus entrar em nossa morada? Vamos deixar Jesus entrar em nossas vidas, em nossos corações? Hoje, talvez ele se encontre em nossa mente, mas será que ele já se encontra realmente no íntimo do nosso ser, do nosso coração? Se eu quero que ele adentre a minha casa, a minha morada mais íntima, que é o meu coração, eu preciso lembrar das suas mensagens, do seu exemplo, lembrar dessas mensagens, esse resumo, pequeno resumo que nós trouxemos aqui da sua missão, da sua boa nova, para que nós possamos verdadeiramente crescermos cada dia mais, nos aproximando da nossa meta. Qual é a nossa meta, Evelyn? A felicidade e a perfeição. Vivendo o amor de Deus, vivendo Jesus em nossas vidas. Ah, não mais ódio, não mais rancor, não mais orgulho, não mais egoísmo. Conseguiremos sorrir, o nosso coração será luz e sentiremos, sim, o reino de Deus, mesmo aqui na terra. Perfeito, meus amores. Vamos então finalizando mais um EAD, mais um estudo. Meus sinceros agradecimentos por ter você aqui conosco nesse estudo. Aqui trago para você, você já conhece, mas trago mais uma vez as nossas redes sociais, os nossos contatos para que você, se necessário for e assim desejar, possa conhecer um pouquinho mais do trabalho que o Conhecendo o Espiritismo desenvolve. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua confiança e que na próxima semana possamos estar juntos novamente para que possamos continuar crescendo, evoluindo, aprendendo e nos reformando. Um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.